Ficou dando microfonia. E aí, diga lá. Não, eu só queria explicar que eu tô com duas contas, porque eu tô assistindo no notebook e o som tá saindo no celular, Não, ok? beleza, sem problema, viu? É ótimo. Aí o e-mail que entrou foi o do meu filho, o Rômulo. Mas Por isso que eu falei, o Rômulo, arquiteto Rômulo aqui, né? porque eu não soube sair do e-mail dele, mas deixa quieto. Sem problema. Professor, Oi. professor, o e-mail é do meu filho, viu? Mas meu nome é Ediene, viu? O Pedro Oi, sou eu, é Oi, Ediene, Ediene, viu? como é que é essa força? Tá bom, né? Por enquanto. Graças a Deus. Vamos continuar. É, pois tá. Pois é Ediene, né? O Pedro não, porque o e-mail é do meu filho, viu? Não, na hora. Aí quando a gente Tá, vai ler, a gente lê o nome da pessoa que está aí, né? eu sei, pois tá. Peço perdão aí por essa limitação. Mas vamos lá, gente. Está sendo muito bom a nossa interação. Queria que fosse presencial. Quem sabe a gente não marca um encontro presencial, né? Para a gente se conhecer, fazer umas práticas, não é isso? Vamos sonhar, né? Se Deus quiser. Deixa eu continuar aqui. Vamos mostrar o exercício para vocês, né? Vai acontecer, Natália, se Deus quiser. Vai acontecer. Eu acredito que sim. Que em breve. Professor, Oi. eu levantei a mão. O professor não observou. Deixa eu falar o que eu... Desculpa aí. Sem problemas. O que eu achei da aula. Primeiro, na aula não, né? Do exercício. Primeiro, o professor tinha dito que era 10 minutos. Então, eu fui resolvendo para atingir esse tempo. A meta. E aí eu acabei sendo prejudicada no sentido de eu não ter mais tempo para refletir. Quando eu fui olhar lá no grupo, já tinham passado. Então, eu fiquei em dúvida na primeira questão, entre A e B. E acabei assinalando a questão A, que não era correta. Não. E aí, em relação... Até que o professor traga mais... esclareça, né, essa minha dúvida, que é em relação à construção da sociologia. Me parece que é assim. E eu gostaria de lhe dizer assim, que eu já fiz essa disciplina em serviço social, não compreendi nada, até aqui um desabafo. Eu tive muitas dificuldades em sociologia, principalmente interação com o meu professor. Foi a primeira disciplina e assim, foi bem puxado. Eu não consegui absorver muita coisa. Eu fiquei muito triste por isso. E agora, com o professor, é incrível, viu, professor? Eu queria lhe parabenizar. Nossa, como está sendo... Está me ouvindo? Estou ouvindo. Falar. Como o professor abrindo a apresentação, eu pensei que estava saindo aqui a internet. Como está sendo produtivo? O professor é muito dinâmico, eu acho que os outros professores poderiam seguir esse ritmo. É muito interessante quando tem a exposição do conteúdo em seguida essas atividades, para que a gente esteja sempre assimilando os conhecimentos com que a gente está absorvendo. E dizendo que está muito puxado as suas questões, viu, professor? Mas é bom dessa forma. Na hora. Não, assim, na verdade, a ideia foi a ideia de dizer que era em 10 minutos e depois voltar era para gerar uma pressão, mostrar que, na atualidade, né, a vida nos impõe períodos de tempo para a gente solucionar problemas. Mas, na verdade, a própria atividade em si, ela é geradora de conhecimento. Então, até quem errou não se sinta prejudicado, porque a ideia aqui não era necessariamente acertar e errar. É claro que em todo jogo você quer acertar, isso é óbvio. Mas a ideia aqui é produzir aprendizagem a partir dessa prática. Nós vamos agora discutir as questões para que nós possamos, inclusive, melhorar a sistematização aqui do trabalho com o conteúdo. Beleza, pessoal? Vamos prosseguir. Vamos aqui para a atividade especificamente e, em seguida, a gente vai falar do conceito de educação em Marx e em Max Weber, nos dois últimos autores clássicos, para a gente encerrar nossa atividade pela manhã. Olha aqui, sobre
a sociologia. É correto afirmar. Então, o que seria correto afirmar é que a sociologia, ela apresenta um objeto de estudo definido e um método específico, né? Então, a sociologia, ela é essa ciência que apresenta um método específico. A sociologia é a ciência dos problemas sociais que emerge com a chegada do século XVIII, que tem como marco econômico e outro político. Sobre os aspectos que determinam o surgimento da sociologia, é correto afirmar que... Qual seria a correta aqui? A presença das duas... Eu marquei assim. Pois é a presença das duas revoluções, né? Quando diz aqui um marco econômico e outro político, você tem que lembrar a Revolução Industrial e a Revolução Francesa, que aconteceu transformações importantes na sociedade, e essas transformações necessitou uma ciência para explicar a sociedade. Aqui é um exemplo mais aplicado, né, para a gente entender até o quanto a sociologia está relacionada à nossa vida, né, ó. A bandeira nacional, que é o nosso símbolo maior da República Federativa do Brasil, é bastante simbólica. Além dessas cores que a gente sabe que vai representar nossas riquezas. E, bora lá. Além das suas cores, existem também esses dizeres, né? Ordem e progresso. Esses dizeres possuem sua origem em qual teoria filosófica? Bem, na teoria filosófica do Augusto Comte, que ele fala da questão do positivismo, né? Então, ele pregava essa ascensão, que a sociedade caminhava para o progresso, né? Na visão dele, a sociedade caminhava para o progresso. Por isso que na nossa bandeira nós temos a expressão ordem e progresso. Quarta questão. Quais das características abaixo pode ser atribuída ao conhecimento científico? Quem pode responder aí para mim, sem eu marcar? Qual seria a correta? A, B... Letra D, professor. Qual? Letra D. Isso, muito bem. Porque o conhecimento científico, ele é sistematizado, não é isso? Bora lá. O lema da bandeira nacional, Ordem e Progresso, indica a forte influência do positivismo na formulação política da República Brasileira. Assinale a alternativa que apresenta ideias contidas nesse lema. Qual é a correta? Letra A. Quem poderia sugerir? Ficou um pouco maior. Letra A. A crença na solução dos conflitos sociais por meio do estímulo à ordenação social e à evolução natural da nação. Por isso, gente, ordem e progresso. Porque é a crença que se o homem pudesse entender como a sociedade se ordenava socialmente, haveria ali uma evolução natural dessa nação, tá bom? Então, a resposta correta seria a letra A. A sociologia nasce sob a influência de duas revoluções, a Revolução Industrial e a Revolução Francesa. Que aspectos da Revolução Industrial mais influenciaram a formulação de problemas e conceitos pela sociologia? Quais foram?
o crescimento do radicalismo, a situação da classe trabalhadora, a religiosidade popular e o conservadorismo, o sistema fabril, o conservadorismo, o individualismo e a situação dos trabalhadores rurais. Aqui o problema é trabalhadores rurais. Na letra C, situação da classe trabalhadora, a transformação da propriedade, a tecnologia e o sistema fabril. Essa seria a resposta certa. Por quê? O que estava acontecendo com a Revolução Industrial e a Revolução Francesa? A Revolução Francesa, ela foi um pouco mais política, né? Mudando, inclusive, a questão do formato do Estado e dos poderes e das nações, que muitas monarquias se tornaram democracias, por causa dos lemas, né, da Revolução Francesa, dos ideais de liberdade, fraternidade, solidariedade. A Revolução Industrial, o que foi que ela trouxe? Trouxe o que Karl Marx veio falar sobre a divisão social do trabalho. O homem virou uma mercadoria, nós vamos já falar sobre isso. O homem, ele alienou a sua força de trabalho, né? Colocando a sua força de trabalho para o capital. O homem não tinha mais poder sobre a produção, mas a produção era da indústria e ele apenas vendia a sua própria força de trabalho para a indústria. Então, a situação da classe trabalhadora, a transformação da propriedade, porque a propriedade privada, ela foi predominante, a questão da tecnologia também e do sistema fabril. Então, seria a resposta C. Pode-se afirmar que a sociologia contemporânea herdou as contribuições, pode-se afirmar que a sociologia contemporânea herdou as contribuições de autores considerados clássicos do pensamento sociológico, a partir dos quais desenvolveram-se correntes teóricas distintas. Foram eles os 3 autores que nós estamos conhecendo. Então, é a letra D, Karl Marx, Max Weber e Emílio Durkheim. Esses foram os 3 autores clássicos. Deixa eu aceitar aqui essa pessoa. Next. Considerando a seguinte situação. De manhã, levanto 6 horas, faço uma oração, pedindo a proteção para o dia. Percebo que estou meio enjoado. Tomo um chá de boldo. Vou para o trabalho e aplico as fórmulas do balanço patrimonial nas rotinas contábeis da minha empresa. No breve relato acima, estão listados, respectivamente, quais os tipos de conhecimento. Quem poderia dizer qual é a Letra B. Letra B? Letra B. Letra B. Né? Por quê? Quando eu faço uma oração, é o conhecimento religioso. Quando eu tomo um chá e acredito que o chá vai resolver o meu enjoo, é o senso comum. E quando eu aplico, né, o balanço patrimonial nas rotinas contábeis da minha empresa, eu estou utilizando uma metodologia científica, um conhecimento científico para resolver um problema prático da vida. Então, nesse breve relato, nós temos esses 3 conhecimentos nessa sequência. Next. Podemos conceituar a sociologia como uma ciência que estuda as relações sociais e as formas de associação, considerando as interações que ocorrem na vida em sociedade. No entanto, só passou a ser considerado uma ciência quando determinado autor passou a formular os primeiros conceitos e demonstrou que os fatos sociais têm características próprias. Qual foi esse autor? Aqui está fácil. Letra E. O doutor Emílio Durkheim. Qual das imagens abaixo representa uma ação social?
Aí, claro, nós não estudamos ação social ainda, porque a ação social é um conceito de Weber. Mesmo assim, qual das figuras abaixo representa uma ação social? Letra Muito bem, é o letra A. voto. Ok, nós terminamos. Eu não sou o Silvio Santos, mas ok, terminamos. Bora lá, nós vamos para a sociologia de... Deixa eu abrir aqui o slide, de Marx. Deixa eu apresentar aqui a tela para vocês. Bem, gente, qual é o conceito de educação presente na sociologia de Karl Marx? É importante, primeiramente, destacar, gente, que Marx ele nunca se preocupou em criar uma ciência da sociedade. Isso foi uma leitura posterior que se fez em relação ao autor, né? Ele era alguém que tinha uma abordagem, na verdade, interdisciplinar. Marx, ele abarcava as várias áreas do conhecimento. É tanto que, praticamente em todas as ciências, história estuda Marx, filosofia, sociologia, né? Porque ele foi um autor, economia, que apresentou um olhar crítico para a sociedade, que esse olhar abarcava as várias áreas do conhecimento. A sua principal metodologia de estudar a sociedade foi a metodologia do materialismo histórico. Gente, o que é materialismo histórico? Primeiro, vamos para a palavra materialismo. O que é algo materializado? Algo materializado é algo concreto, que acontece de fato. Quando ele diz materialismo histórico, ele está dizendo que o homem se constrói na materialidade dos fatos. Ou seja, o homem se constrói na sua própria história. Esse método, o método de Karl Marx, ele rompe com o idealismo e prega a ideia de praxis. Ou seja, ele não via a sociedade a partir de um idealismo, ou seja, do que ela poderia ser, mas a partir do que ela era de fato. Ou seja, a junção da teoria e da prática como ação transformadora da realidade. Então, o conceito de educação de Karl Marx é o conceito de praxis. Eu não sei se vocês já escutaram essa palavra em algum lugar, se vocês conhecem esse conceito de praxis. Praxis é a mesma coisa de prática? Hein? O que é que vocês acham? Pode participar, para eu não pensar que eu estou sozinho nessa aula, ou eu estou sozinho. Professor, praxis é diferente porque é uma ação refletida. É uma prática, uma ação refletida. Sim. Excelente. O que mais? Praxis. Desculpa, professor. Pode falar, pode falar. Além de ser refletida, é uma ação, uma prática que transforma a sociedade. Exatamente. Então, o conceito de praxis existe uma palavrinha que a gente pode incluir aí,
intencionalidade. Praticar, fazer, qualquer pessoa faz. Mas o fazer, na perspectiva de educação, tem que ser naquilo que você falou aí, de transformação. Então, quando o indivíduo ele age na perspectiva transformadora da realidade, ele tem intencionalidade na ação, é essa a ideia de educação que Marx apresentara, a ideia de praxis. Tem até o conceito aqui, propriamente dito, né? Na produção social de sua existência, os homens estabelecem relações determinadas, necessárias, independentes de sua vontade. Relações de produção que correspondem a um determinado grau de desenvolvimento das forças produtivas materiais. O modo de produção da vida material condiciona o desenvolvimento da vida social. Olha aqui que interessante. O modo de produção da vida material condiciona o desenvolvimento da vida social. Mais uma vez, eu ressalto, o modo de produção da vida material condiciona o desenvolvimento da prática, aliás, o desenvolvimento da vida social, política e intelectual em geral. Não é a consciência dos homens que determina o seu ser. É o seu ser social que inversamente determina a sua consciência. Então, essa era a teoria marxista. Então, em outras palavras, gente, para a gente entender melhor, o que ele olhou? O que estava acontecendo no tempo, na contemporaneidade de Marx, né? Veja só, o homem, o ser humano, a sociedade, de uma forma geral, estava ligada a um sistema de produção extremamente capitalista. E aí ele disse, poxa, esse modo não é a produção, é o modo. O modo de produção dessa vida material vai condicionar, está condicionando o desenvolvimento da vida social. Então, ele percebia que estava ali acontecendo uma alienação. Então, aquelas condições materiais da vida prática impedia que o homem tivesse outras condições sociais que não fossem diferentes daquela empregada pela realidade na qual eles estavam inseridos. Então, Marx olhou para aquele sistema e percebeu, o sistema capitalista, que ele era impositivo e que, na realidade, oferecia condições desfavoráveis à promoção do homem. Então, o modo de produção da vida material condicionava o desenvolvimento da vida social, política e intelectual em geral. Como ele mesmo disse, não é a consciência dos homens que determina o seu ser. Não importava o homem ser consciente, não importava o ideal, mas por ele estar naquele sistema social, que na visão dele era um sistema social opressor, isso iria determinar a própria consciência desse homem. Compreendeu, pessoal? Sim ou não? E, professor, Pode perguntar. dá até para a gente fazer uma relação, em relação ao que o senhor está trazendo, com a própria educação, né? Se a gente vê, segundo a Constituição Federal de 88, a educação ela está como direito universal, direito para todos. Só que nem todos os sujeitos estão na mesma condição de acesso dessa educação. Exatamente, porque a materialidade daquela realidade, embora, e tem mais, embora o sujeito esteja na escola, embora ele esteja matriculado, mas embora ele tenha acesso até à tecnologia, digamos que a condição da vida material dele impõe a ele fome,
impõe a ele desnutrição, impõe a ele violência, entende? Então, as circunstâncias da realidade vai condicionar esse ser social. Excelente sua colocação. Sinal que a gente está entendendo, né? Next. Bora lá. Então, partindo desses pressupostos, que fazem uma crítica à filosofia idealista, Marx cria o seu método de análise da realidade, que é o método do materialismo histórico. Só para enfatizar, né, o materialismo histórico, dialético, parte de pressupostos reais, criados por homens que vivem em sociedade devido ao seu nível de desenvolvimento das forças produtivas. A teoria marxista parte do pressuposto que as ideias, a consciência e as relações sociais existentes em uma determinada sociedade civil dependem de determinadas formas de organização do consumo, do comércio e da produção. Então, o materialismo histórico dialético é uma teoria que afirma que não são as ideias e a consciência que controlam o homem, mas o homem é quem determina e constrói as suas ideias e a sua consciência na produção de sua existência. Nesse sentido, como Marx vai pensar a educação? Bora lá, para a resposta, né? Ele não escreveu nada especificamente sobre educação, né? Sistematizando, apresentando uma teoria educacional. Não é isso. O que nós temos de educação na teoria marxista é uma leitura que se faz dos seus escritos. Então, na visão dele, a tarefa de pensar um conceito de educação em Marx é bastante complexa para nós, né? É uma tarefa bastante complexa. Mas se nós fizermos uma relação com o conceito de trabalho proposto por esse autor, nós podemos perceber que existe uma possibilidade de se pensar um conceito de educação presente na teoria dele. Qual era o conceito que Marx tinha para com o trabalho? Na visão dele, o trabalho era um processo entre o homem e a natureza. A fim de se apropriar da matéria natural de uma forma útil para a sua própria vida. Ele põe em movimento as forças naturais pertencentes à corporeidade, os braços, pernas, cabeças, agindo sobre a natureza externa, modificando-a por esse movimento. Ele modifica a natureza e, ao mesmo tempo, ele se modifica. Então, Marx ele vai apresentar uma crítica para os modos de produção da época, porque se o trabalho ele emancipava o homem, ele realizava o homem, o trabalho no sistema capitalista, na verdade, ele era opressor. O trabalho para Marx deve ser compreendido como uma relação consciente entre o homem e a natureza. Quer dizer, o homem vai até a natureza, corta a árvore, faz uma cadeira, modifica a natureza, e nesse processo ele também se modifica. Mas a partir do materialismo histórico, Marx descobre que o modo de produção capitalista, juntamente com o sistema de divisão social do trabalho e as relações sociais advindas dele, são permeadas pela contradição e pela luta de classes, onde a classe detentora dos meios de produção compra a força de trabalho da classe que não possui. Gente, vamos pensar, parece até que isso está distante de nós. Alguém aqui trabalha em alguma empresa?
nessa sala de aula? Tem alguém que trabalha em alguma empresa? Sim ou não? Saiu todo mundo para ir almoçar, me deixaram só, foi? Tem alguém que trabalha em alguma empresa aqui? Acho que está todo mundo desempregado, viu, professor? Ou está todo mundo desempregado, ou não está ninguém aí, né? Estou desconfiando. Sim, cortou o áudio, né? Eu perguntei a vocês se tem alguém aí trabalhando, ou alguém que é empresário, que tem algum negócio, ou que é autônomo, tem? Sim, Pronto. Quando você trabalha, a Dedilma? eu tenho uma pequena empresa com meu marido. Qual é a sua empresa? Qual é Eu a tenho uma atividade? metalúrgica. Você tem funcionários? Tenho, Você tem equipamentos para fazer os produtos? tenho. O que você compra de seus funcionários? A mão de obra. A mão de obra. Então, Marx observou que você, nessa visão de Marx, é o capital. Você tem não só a empresa, como você tem os meios de produção, que são os equipamentos, e você tem a capacidade de comprar a força de trabalho. O trabalhador vende a sua força de trabalho aos meios de produção. Então, para Marx, quanto mais riqueza o trabalhador produz, mais pobre ele fica. Em uma sociedade capitalista, o trabalhador se torna, na visão dele, uma mercadoria barata, que vende a sua força de trabalho apenas para a sua subsistência. Esse processo ocorre porque as coisas, ou melhor dizendo, os objetos, passam a ter maior valor do que os homens. Ou seja, quanto mais se valoriza a mercadoria, menos se valoriza o homem. E aí, quando vocês encontrarem algum concurso público, alguma prova que vocês forem fazer, porque toda prova cai Karl Marx, vão dizer assim, e esse trabalho se torna alienado? Sim, é um trabalho alienado, porque fica fora do homem. Por que alienado? É vendido a outrem, é vendido a outro, fica fora do homem. Quanto mais o trabalhador produz, tanto menos tem para consumir. É tanto que um pedreiro que constrói um prédio, ele tem sequer o direito de entrar lá. Porque, na verdade, ele não tem direito sobre o que ele produz. Ele tem direito apenas de receber sobre o que ele produz. A costureira que faz o vestido, ela não tem o direito sobre o vestido. Ela tem o direito de receber pelo serviço em fazer o vestido. Essa relação, na visão de Marx, é uma relação alienada. O trabalho fica alienado. E ele chamou isso de mais-valia, ou mais-valor. Anote aí, mais-valia, mais-valor. O que é o conceito de mais-valia na visão de Marx? Mais-valia e mais-valor é o excedente, é o que nós produzimos para o capital. No seu exemplo aí, amiga, que você tem a metalúrgica, os seus trabalhadores, eu não sei como é que você faz o pagamento, mas digamos que você paga um salário mínimo, mas eles não produzem apenas um salário mínimo. Eles produzem todos os produtos e chega aí, sei lá, a um valor X. Esse valor X fica na mão do capital e não na mão do trabalhador. Isso Marx chamou de mais-valia, ou mais-valor, porque a força de trabalho é comprada, essa força produz um excedente, produz uma riqueza que fica nas mãos do capital. Quanto mais refinado o seu produto, tanto mais deformado fica o trabalhador.
Quanto mais civilizado o produto, tanto mais bárbaro o trabalhador. Quanto mais poderoso o trabalho, tanto mais impotente se torna o trabalhador. Quanto mais brilhante e pleno de inteligência o trabalho, tanto mais o trabalhador se diminui em inteligência e se torna servo da natureza. O trabalho produz maravilhas para os ricos, mas produz privação para o trabalhador. Era essa a visão que Karl Marx tinha em relação ao trabalho. Então, nesse sentido, para Karl Marx, o trabalho deve ser compreendido como a relação entre o homem e a natureza, porém, com o surgimento do modo de produção capitalista e da divisão social do trabalho, ele adquire um caráter negativo e se torna sinônimo de antagonismo de classes e de reprodução das desigualdades sociais. Na visão marxista de Karl Marx, isso acentua as desigualdades sociais. Nessa relação, o trabalhador está sempre em desvantagem. E quanto mais ele produz, menos rico ele vai ficar e vai deixar mais rico o trabalhador. Concluindo, ao trabalhador nada mais resta do que vender a sua força de trabalho. O trabalhador se torna cada vez mais pobre, quanto mais ele produz, mais pobre ele fica, né? Então, o trabalho na sociedade capitalista é sinônimo de poder e de dominação. Nesse sentido, insurge perguntar: e onde entra a relação entre trabalho e educação para se pensar em um conceito de educação na teoria marxista, ou marxiana, né? Em alguns textos sobre educação e ensino, encontramos a seguinte citação. Deixa eu mostrar aqui para vocês. Voltar aqui a apresentar a tela. Alguém levantou a mão para falar? Foi? Fica à vontade. Me perdoe se eu não ver em algum momento, porque quando a tela fica cheia, eu fico sem ver vocês. Mas pode falar. Fiquem à vontade. Estão vendo a tela aí, não tem? Não estão? A indústria moderna elimina tecnicamente a divisão manufatureira do trabalho, na qual o ser humano, com todas as suas faculdades e por toda a vida, fica prisioneiro a uma tarefa parcial. Mas, ao mesmo tempo, a forma capitalista da indústria moderna reproduz aquela divisão do trabalho de maneira mais monstruosa. Na fábrica propriamente dita, transformando o trabalho no acessório consciente de uma máquina parcial. E fora da fábrica, por toda parte, com o emprego esporádico das máquinas e dos trabalhadores de máquinas, e com a introdução do trabalho das mulheres e das crianças e dos trabalhadores sem habilitação, que servem às bases da divisão social do trabalho. Bora lá. Conceito de educação. Marx pensava a educação na sociedade capitalista como uma educação que estava orientada para atender os interesses do capital. Ou seja, a ação no capitalismo, ela não é emancipatória, ela é alienante e treina os indivíduos para o mercado de trabalho e para venderem sua força de trabalho aos capitalistas, gerando o que eu já falei, né, a riqueza, que é a mais-valia, oriunda aí da força de trabalho vendida pelo trabalhador. Então, nesse sentido, a educação para Marx
não deve ser pensada como um conceito isolado. É preciso que se pense na questão da educação através da perspectiva da totalidade, pois, para ele, a educação não ocorre somente no ambiente escolar. Ela está presente e atrelada às demais relações sociais produzidas pelo indivíduo. Então, a educação, pensada através de uma totalidade, pode ser vista como uma ideologia, ou seja, como uma falsa consciência sistematizadora que reproduz os interesses e as vontades da classe dominante. Então, a educação em Marx pode ser compreendida como um processo que treina, que capacita os trabalhadores para vender a força de trabalho para a burguesia capitalista. Do mesmo modo, isso aqui é um ponto de convergência entre ele e Durkheim, né? E Durkheim também vê a educação no seu sentido mais amplo. Mas existe um ponto que eles dois se diferem, né? Durkheim vê a educação um papel positivo para ensinar aos indivíduos o seu lugar e a sua função na sociedade, de acordo com as condições de classe do seu grupo. Marx vê o processo de educação bem associado ao que ele viu de muito negativo, que é a própria divisão social do trabalho capitalista. Vê no processo educacional um treinamento que inculca nos trabalhadores a própria ideologia de dominação que gera riquezas, né? Então, gravem isso daí para que vocês possam se dar cada vez bem, né? E entender, assim, como se dá o conceito de educação na teoria marxiana. Beleza, pessoal? Vamos para Weber. Tem alguém no Brasil aí ainda, né? Tem, professor. Graças a Deus, eu tenho pavor à solidão, viu? A sala mais silenciosa do mundo, quando vocês forem dar aula e tiver aula remota, claro, vai ter, né? A aula remota é uma coisa que vai ficar para sempre. Vocês vão perceber o quanto é uma solidão, né? Da aula remotamente. Porque ninguém fala quase nada. Mas tudo bem. Diferentemente do nosso colega Durkheim e Marx, vamos ver aqui Weber. Weber, ele foi um autor diferente. Tanto Durkheim quanto Marx vê a sociologia meio que de fora para dentro. Durkheim vê a presença do fato social, né? Geral, exterior, coercitivo. Marx olha para o materialismo histórico, ou seja, a materialidade da ação humana como condição para a sua própria história. Weber vê como principal foco o estudo do indivíduo. Então, dos três clássicos da sociologia, Weber ele tem um enfoque diferente. Ele não olha mais, ele não olha melhor, não é que não olha mais, ele não olha para a sociologia nesse movimento de fora para dentro, mas sim o movimento de dentro para fora. Por isso, a sociologia de Weber não é considerada como a sociologia dos fatos sociais ou a sociologia do materialismo histórico, mas é a sociologia da ação social. Porque para Weber, a ação humana ela é carregada de sentido. A sociologia, na visão desse autor, deve ser concebida como aquela ciência que tem como meta a compreensão interpretativa da ação, de maneira a obter uma explicação das causas de seu curso e de seus efeitos. Olha aí, causa, processo e efeitos implicativos.
Partindo dessa definição do conceito de sociologia, Weber vai procurar uma maneira de estudar a conduta e o comportamento humano. Na visão dele, é através da compreensão da ação social do indivíduo que se irá descobrir e estudar o seu comportamento na sociedade. É a ação que pode ser classificada de 4 maneiras. Bora lá descobrir quais são elas. E aí eu vou dando uns exemplos para melhorar a compreensão de vocês. Ação social em relação a fins. Pessoal, por que algum aluno aqui me responda o porquê de vocês estarem fazendo pedagogia? Alguém aqui, por favor, liga o microfone e me responda. Eu estou fazendo pedagogia por isso, por aquilo. Por favor. Alguém teria a condição de fazer isso para a gente? Um, dois, três, já. Repete. Poderia nos responder por que você está fazendo pedagogia? Alguém aí, qualquer um de vocês, por que estão fazendo pedagogia? Por favor. Bora? Professor, Pode falar. eu estou fazendo pedagogia porque eu gosto de dar aula, eu dou aula particular e eu gosto de trabalhar com criança e eu quero futuramente, né, ter um diploma, ser capacitada de forma para estar em sala de aula. Pronto. Ação social em relação a fins. Então, a ação social, deixa eu aceitar aqui a Maria Bernarda. O seu exemplo, colega, é o exemplo de uma ação social. Você tem em mente o que você quer. Então, você está fazendo pedagogia porque você quer portar diploma e conhecimentos necessários a ter uma atividade pedagógica como é a sala de aula. Ação social pode ser classificada de 4 tipos. Primeiro, em relação a fins. Nós temos outros tipos de ação social, que é a ação social em relação a valores. O que são as ações sociais em relação a valores? Vou trazer a classificação, e aí eu queria que... Vou trazer o conceito e alguém trouxesse o exemplo. Uma ação em relação a valor é que eu vou considerar valores históricos construídos para agir. Não é a finalidade, como a ação descrita anteriormente. Eu vou estudar pedagogia porque eu quero estar em sala de aula. Isso é uma ação social que tem uma finalidade. Mas uma ação que eu leve em consideração os valores construídos historicamente. Então, a ação social em relação a valores, quais são os tipos de ação que eu levo em consideração os valores? Estão me chamando para almoçar, viu? Ninguém entende que eu tenho que trabalhar agora. E aí? Tem alguma ação que você realiza na sua vida que você leva em consideração não a finalidade, mas o valor, aquilo que é construído, a cultura? Por exemplo, professor, quando uma pessoa realiza alguma atividade solidária, doação de cesta básica, sei lá, visita a hospitais, algum espaço assim, baseado no valor da solidariedade ao indivíduo. Seria uma ação do... Muito bem. Embora aquela ação ela tenha uma finalidade, porque a finalidade é resolver um problema emergente, mas não foi isso que motivou a fazer, não é?
O que te motivou foi a tua solidariedade. É algo importante para o ser humano servir. Ação social em relação a valores. Olha aí, nós já temos uma outra tipificação aqui. E quando se faz um tipo de ação dessas, não se busca promoção, não se busca publicizar, né? Se ela realmente tem um sentido, o sentido dela existir é a realização da bondade, da solidariedade. Ação social em relação a valores. Aí nós temos outro tipo de classificação. Ação social em relação à afetividade, que é aquela ação social que não necessariamente são valores construídos, mas tem relação com sentimentos, tem ação com o momento, tem ação com o que se ilustra naquela relação social. Qual seria o tipo de ação social em relação à afetividade que muitas pessoas elas desenvolvem em relação a outras? Quem poderia dar o exemplo aí? Veja, nós já temos com relação a fins, nós já temos em relação a valores construídos e agora ação social em relação à afetividade. Podem vasculhar aí ações de mãe, ações de namorada em relação à namorada, ações de amigos, ações, sei lá, de pessoas com quem se ilustra afetividade. Então, ação social em relação à afetividade. Ou seja, o que me motivou, o que me levou, o que me conduziu, não foi o fim, finalidade. Não foi necessariamente valores, embora exista valores ali envolvidos. Mas a afetividade. Uma mãe que, por exemplo, salva ou que tenta salvar o filho que está se afogando, é uma ação social, que é em relação ao outro, mas ela não sabe nadar. Só que ela não levou em consideração as repercussões, não necessariamente valores, mas a afetividade. Então, a ação social também, ela leva em consideração a afetividade. Aquilo que dois seres ou mais lustram e acham importante. E, por último, a ação social em relação à tradição. O cara não leva em consideração necessariamente a racionalidade, pura e simplesmente a tradição. Algo que pode estar relacionado à religião, algo que pode estar relacionado, sei lá, à tradição de uma determinada sociedade. Nós estamos quase com 1 ano e meio, acho que 1 ano e meio de pandemia, né? A pandemia desde de março do ano passado, né? E aqui no Nordeste nós temos uma grande tradição, que acabamos de passar por ela, mais uma vez, que são as festas juninas. É uma ação social que leva em consideração a tradição. Ah, por que no Nordeste faz e no Sudeste não faz? É ação social em relação à tradição. A pessoa, ela vai a pé daqui para Juazeiro, ou para ver o Padre Cícero, sobre as escadas de joelho. Ah, aquilo é uma bobagem. Não, é uma ação social que leva em consideração a tradição, né? Então, assim, Weber foi o único autor dos clássicos que levou em consideração o sentido, a individualidade na coletividade, e não a coletividade em relação
ao indivíduo. Pessoal, se eu não estiver sendo claro, se vocês não estiverem compreendendo, eu queria que vocês perguntassem, interceptassem, porque sociologia, apesar de ser muito gostosa de estudar, são conceitos, assim, que exigem maior cuidado, rigor, né? Para que a gente compreenda, beleza? Uma colega aqui já até disse, eu não entendia nada de sociologia, porque realmente exige que a gente tenha um maior cuidado, né? Para se compreender. Tá sendo claro? Tá tudo beleza? Show de bolice? Tá ótimo, professor, muito bem esclarecido. Tá bem claro. Show de bolice. Já estão me chamando lá embaixo para almoçar, né? Já eu encerro para a gente ir almoçar. Então, Professor, vamos almoçar. como é? É o último autor aqui, a gente já vai almoçar, viu? Então, em relação à teoria de Weber, é importante ressaltar também a questão dos tipos ideais. Para Weber, a realidade é infinita, ou seja, a realidade ela é inesgotável. Weber, ele não quis apresentar em nenhum momento, ele tinha a pretensão de que a explicação que ele estava dando à sociedade era uma explicação total e que aquilo era absolutamente a verdade, né? O máximo, na visão dele, o máximo que o pesquisador pode conseguir é criar tipologias que se aproximem o mais corretamente possível da realidade e do fenômeno estudado. Por conta disso, é comum que nós encontremos nos escritos de Weber os tipos de ação social. Os tipos puro de dominação, os tipos de capitalismo, os tipos de burocracia, os tipos de poder e etc. Tá? Burocracia. Oi. Eu sei que vocês estavam falando. Nesse sentido, o tipo ideal é um recurso utilizado pelo pesquisador para se aproximar o mais corretamente possível da realidade. E muitas vezes essas construções típico-ideais da sociologia derivam seu caráter não somente do ponto de vista objetivo, mas também de sua aplicação a processos subjetivos. Então, a sociologia weberiana é uma sociologia compreensiva, que busca estudar o comportamento e a conduta humana. Beleza? Então, qual é o tipo de sociologia de Weber? A sociologia de Weber é a sociologia compreensiva, que busca estudar o comportamento humano. A sociologia de Marx é revolucionária. Por que revolucionária? Porque ele compreendia a sociedade no sentido de superar aquele modelo, né? Diferente de Weber, que compreendia. Já a sociologia durkheimiana é uma sociologia funcionalista, porque ele entendia o funcionamento da sociedade e ele mostrava que a educação permitia que houvesse esse funcionamento por meio do inculcamento, né, das próprias funções do indivíduo nessa sociedade. Beleza? Então, vamos ver qual é o sentido de educação na teoria weberiana. Weber pensa o Estado como uma empresa capitalista que necessita de um certo corpo burocrático para funcionar. Ao abordar a questão, né, ao abordar essa questão, Weber vai apresentar, de uma certa forma, o seu conceito de educação. E vamos ver aqui qual é o conceito de educação presente nessa teoria weberiana. A educação para Weber, no caso, está associada ao processo de
racionalização e ao que ele chamou de desencantamento do mundo, ou seja, está ligado ao processo de desenvolvimento do capitalismo. A educação tem um papel de criar um corpo burocrático especializado e treinado para gerir os interesses e negócios da máquina estatal a partir de uma lógica pautada na dominação tradicional. Então, nessa aula de hoje, nós buscamos apresentar essa breve discussão acerca do conceito de educação nos clássicos da sociologia. E, só para encerrar, o conceito de educação em Durkheim pode-se afirmar que está presente um conservadorismo, né? E um elogio à divisão da sociedade em classes. No que se refere ao conceito de educação em Marx, também há de se elogiar, assim como em Durkheim, né, a concepção ampla desse tema. Quer dizer, ambos olham para a educação no seu sentido amplo. Agora, a educação, na teoria marxiana, vê essa perspectiva de que a educação ela é, na verdade, um sistema que mantém a sociedade capitalista um pouco presa, né, aos modos de produção do capital. Em educação em Weber, pode-se elogiar o fato desse autor perceber o processo de burocratização e de especialização que são um pouco desenfreados. E note que nossa sociedade, ela é burocratizada e especializada. Pessoal, vocês veem a burocracia como uma coisa positiva ou como uma coisa negativa? Só é fácil responder isso daí. Não vou nem perguntar por quê. Só para eu ter uma ideia da visão de vocês. Quem se sente na... Negativa. Pronto. Negativa. Alguém se opõe a essa visão? Negativa. Para mim também, eu acredito que é negativa. Ok. Agora, deixa eu instigar aqui vocês. Olha, bem, a burocracia no seu exacerbo pode até ser uma coisa negativa. Mas eu vou lhe dizer uma coisa. Sem previsibilidade, não existe capitalismo. Então, nós temos uma burocratização, mas sem essa burocracia, sem essa previsibilidade, não haveria esse sistema. Porque é a previsibilidade que dá possibilidade à manutenção da harmonia social. Nós sabemos o quanto se tem que investir, o que se tem que fazer, o que se tem que desempenhar, organizar, sistematizar. Tá certo? Do mesmo modo que a sociedade capitalista também é uma sociedade das especializações. Porque o modo feudal foi superado. Hoje, você, por exemplo, não precisa saber fazer pão para comer pão. Você não precisa ter uma vaca no seu quintal para tomar leite. Porque cada parte da sociedade tem a sua especialidade, cada indivíduo vai desempenhando seu papel no corpo social, e nós vamos tendo ali a questão da sociedade superorganizada. A educação, no Weber, nada mais é do que um sistema de treinamento que forma e introduz indivíduos no mercado de trabalho. Na análise weberiana, o indivíduo ele tem sua conduta trabalhada dentro do processo educacional para que ele possa atingir os objetivos estipulados pela própria sociedade.
né? Então, essas foram as minhas considerações de hoje pela manhã. Se alguém tiver alguma dúvida agora sobre a tarde, sobre a prova, tá tudo ok, pode perguntar agora, tá bom, gente? Para a gente poder encerrar. A prova já está aberta, mas é bom que vocês vão almoçar. Professor, a gente volta no grupo online às 15 horas, é isso? 15 horas é para discutir a prova. Então, quando for 13 horas, façam calmamente. Você tem, de 1 até as 2, de 2 até as 3. Eu vou dar 2 horas para vocês fazerem a prova. Não faça apressadamente, não. São poucas questões, apenas 5. Mas são questões longas, é preciso ler. Vocês podem consultar os textos, consultar os colegas. Eu vou mandar um áudio, viu, lá no grupo também. Sobre a prova. Estão me dizendo aqui que não estão conseguindo ouvir. Beleza? Então, aí, no caso, a prova vai ser no link também? E aí eu vou colocar... Eu vou colocar o Sem link... querer, professor, desculpa. Oi? Foi sem querer aqui, desculpa. Sem problema. Eu vou colocar o link, porque tem tanto link no grupo, né? Mas eu coloquei bem separadinho. O link da prova é o link da prova, mas eu vou colocar aqui, 13 horas. Prova escrita. Vou colocar aqui no chat. E vou colocar também. Pessoal, liguem as câmeras aí para a gente tirar uma foto. Nós nunca tiramos uma foto show de bolice. A foto que foi tirada da última vez, não tem rosto de ninguém, só tem letra. Olha aí a riqueza. Coisa boa, menino. Show de bola. Quem não sai na foto é porque não estava na aula. Estava só me enganando aí, foram fazer o churrasco. Opa! Imagina, essa turma do Quixiló diferenciada, olha aí. Tudo bem. Show de bola. Cadê a Joyce, a Mônica, a Karina, o Francisco, a Mislene? Bora lá. É gente, viu? Que riqueza. Deixa eu aumentar aqui a capacidade da tela. Olha aí que turma boa, viu? Maravilha, viu? Prazer, pessoal, em conhecer vocês. Em breve vamos marcar uma aula presencial, né? O governador já liberou eventos até para 200 pessoas, que dirá uma aula com 50, né? É sim. Não tem nadinha, né? Beleza, show de bola. Então, vamos lá. Vou tirar uma foto, aquele sorriso que ganhou na Mega Sena. Olha aí a riqueza. 1, 2, 3 e já. Vou colocar a foto no grupo. Pronto, pessoal, coloquei no grupo a foto. Deixa eu parar de gravar aqui. E eu coloco também o link da gravação no grupo depois.